didática das provações. Vamos conhecer agora a 31ª justificativa para a ocorrência de provas na nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos levar ao sincero arrependimento. Estejamos atentos quando nos vêm dores e sofrimentos. Pode ser que o Senhor esteja nos conduzindo a uma atitude de sincera tristeza pelos erros cometidos e que cheguemos ao arrependimento. Ele só nos quer de volta. Versículo bíblico pertinente. E, saindo Pedro dali, chorou amargamente. Lucas 22, 62. O apóstolo Pedro é tido como o mais expressivo de todos. Ele sempre tomava a dianteira em ocasiões mais complexas e pretendia trazer suas soluções para o grupo e para o Senhor. Sua personalidade forte e impetuosa deu-lhe a prerrogativa de liderança entre os seguidores de Jesus em seus dias. Mas o que poucos sabiam é que Pedro, na realidade, escondia fragilidades gigantescas em seu íntimo. Tratava-se de uma pessoa bastante sensível e carente de atenção e afeto. Pedro encontrava em suas explosões como que uma rota de fuga para as fraquezas que possuía em sua personalidade. São várias as ocasiões em que ele demonstrou esta característica comportamental, sobressaindo-se aos demais discípulos. 1. Como deixar de mencionar o fato de que, ao contemplar Jesus andando sobre as águas, lá se foi Pedro ao seu encontro. Isto mesmo, Pedro teve a coragem de se lançar ao mar para caminhar sobre as águas. 2. Por ocasião da Santa Ceia, quando o Senhor começou a lavar os pés aos discípulos, Pedro negou-se veementemente a permitir que seu mestre lhe fizesse isto. Nesse caso, ele foi para um dos seus extremos, dizendo: "Jamais me lavarás os pés." João 13:8. Mas, como se tratava de uma pessoa bastante espontânea, bastou uma advertência de Jesus para que ele imediatamente pulasse para o seu outro extremo. "Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça?" João 13:9. 3. Pedro também demonstrou sua atitude mais impetuosa quando feriu gravemente a Malco, soldado judeu que fora prender a Jesus no jardim do Getsêmani. 4. Quando da ressurreição de Jesus, foi ele o primeiro a chegar ao sepulcro e adentrar ao recinto, constatando que realmente o Senhor não mais estava ali. 5. Afirmou algumas vezes categoricamente que morreria com seu mestre. 6. Fez um sermão poderosíssimo depois do Pentecostes, levando milhares de pessoas à conversão. Imagine o poder das suas argumentações nesse episódio, o poder de suas palavras, sob inspiração divina, mas com seu novo e benéfico ímpeto e vigor pessoal. Depois disto, toma a frente e responde às pessoas que queriam saber o que fazer para se salvarem. Disse ele: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo." Atos 2, 38. Apesar de sua personalidade forte, Pedro era uma pessoa submissa e obediente. Ele atendeu à ordem do mestre de lançar as redes, mesmo sabendo que não havia ali peixe nenhum. Bom, isso é o que ele imaginava. Disse-lhe Pedro: "Sob a tua ordem lançarei as redes." Lucas 5:5. É claro que ele nunca havia pego tantos peixes como nessa ocasião. Toda essa perspectiva do caráter e da personalidade de Pedro indica a necessidade incontestável de aprendizagem para melhorar comportamentos e atitudes. O Senhor almejava insistir bastante com Pedro até torná-lo um servo humilde e fiel em quem pudesse confiar plenamente. Assim é conosco também.
Ou seja, nós precisamos passar pela escola da purificação que Deus deseja operar na nossa vida. É como se fôssemos o barro e Ele o oleiro divino, moldando diariamente nosso caráter ao seu próprio modelo. Pedro teve que enfrentar duras provas em sua vida para ter a mente, o caráter e a personalidade transformados para melhor. Desde o seu chamado, quando decidiu deixar tudo para seguir ao Mestre, Pedro já estava passando por provações. Ele teve que confiar na providência divina para deixar o seu trabalho, seu barco, suas redes e também para afastar-se de sua família. Isto é uma prova tremenda. Certamente o momento mais delicado e probante da vida de Pedro foi a amargura que teve de enfrentar após ter negado a Jesus por 3 vezes e em um curto espaço de tempo. Essa dor lhe foi dilacerante, pois, caindo em si, lembrou-se de quantas vezes havia declarado a Jesus que sempre estaria com ele nas horas mais difíceis, inclusive na hora da morte. O detalhe mais enriquecedor desse episódio é que Pedro, ao ser provado com tamanha magnitude, poderia ter escolhido lançar-se em uma depressão profunda, sem demonstrar real arrependimento, sendo o arrependimento a tristeza pelo pecado, a confissão do mesmo a Deus e o sincero desejo de abandoná-lo, sentindo assim apenas remorso pelo ocorrido e medo das consequências disto para si. Se não, vejamos. O apóstolo Judas passou por situação semelhante, tendo também traído a Jesus algumas horas antes. No entanto, ao passar por essa provação, ele não conseguiu vencê-la, já que optou por 1. Não humilhar-se perante Deus com sincero arrependimento e 2. Por decidir manter tão somente a dor do remorso pelo que havia feito, considerando apenas as consequências do que viria sobre ele, não pensando nas consequências que viriam sobre Jesus e seus colegas discípulos. Assim, Judas, ao passar pela mesma provação de Pedro, não aprendeu a lição que o céu desejou ensinar-lhe, como forma de ajudá-lo, mas saiu dali para tirar a própria vida. No caso de Pedro, nessa difícil hora, saiu dali e chorou amargamente. Lucas 22, 62. Esta foi uma demonstração clara de que optou por humilhar-se perante o Senhor, arrependendo-se do seu erro e decidindo ser uma pessoa convertida dali para frente. Pedro aprendeu com essa dor terrível que o Senhor o perdoaria e que o aceitaria como seu fiel representante. Ao final de sua experiência pessoal com Jesus, Pedro é designado como pastor. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Somente uma pessoa que tenha grande capacidade relacionada à paciência e à mansidão poderia receber tal incumbência. Pedro, após aprender com suas duras provas, tornou-se um manso e humilde pastor da igreja cristã. Tornou-se um líder na essência da palavra, não mais arrogante e autoconfiante, mas totalmente dependente do seu mestre e seu Deus. Assim é quando o Senhor opera transformações em nossa vida. Ele espera poder contar com sua mais ampla e verdadeira dedicação. Permita que Deus opere as mudanças de que você necessita para tornar-se um cooperador que possua mente, caráter e personalidade plenamente consagrados ao céu. Iniciaremos agora e concluiremos amanhã uma outra história impressionante da experiência das provações, conduzindo um homem ao arrependimento sincero por seus pecados. Trata-se do rei Manassés, que depois de longos 55 anos de reinado sobre Judá, foi vencido pelos exércitos assírios e levado cativo para a Babilônia, sendo que sua viagem, de aproximadamente 1000 quilômetros, foi marcada pela extrema humilhação
e pela dor física e emocional. Uma viagem como esta levava no mínimo 4 meses e, no caso de Manassés, foram os 4 piores meses da sua existência. Ele foi acorrentado e ganchos foram cravados em seus lábios e nariz. Arrastado como um animal sob os açoites do inimigo, esse rei de Judá sofreu essa severa provação porque havia alguém que o amava infinitamente e queria muito ver o seu arrependimento e a sua conversão. Ler a história de Manassés, segundo livro dos Reis, capítulo 21, e segundo livro das Crônicas, capítulo 33, é um desafio para qualquer mente. O relato bíblico deixa claro que esse homem foi um dos piores governantes de toda a história do povo de Deus, desde Saul. Seus feitos são descritos como os mais vis que um homem com esse cargo poderia executar. Vejamos. 1. Praticou as mesmas abominações que os povos pagãos praticavam, os mesmos povos que o Senhor havia expulso das terras que seriam ocupadas por Israel. Expulsão essa determinada por Deus justamente pela rebeldia irredutível desses povos. 2. Manassés reedificou todos os altos, locais de adoração pagã, com altares e meios para sacrifícios a deuses e imagens, altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. 3. Construiu um bosque e altares ao deus Baal, na mesma linha de idolatria que praticaram o rei Acabe e a rainha Jezabel. 4. Praticou a adoração dos corpos celestes, como o sol e a lua, servindo-os diariamente. 5. Como se não bastasse afrontar a Deus em vários lugares do seu reinado, ele o fez também dentro do próprio templo, trazendo para ali ídolos e objetos para adoração pagã. Ele colocou imagens de escultura dentro do templo. 6. Nos átrios do templo do Senhor, ele ergueu altares para a adoração ao sol, à lua e às estrelas. 7. Sacrificou seus próprios filhos, queimando-os vivos a deuses pagãos. 8. Praticava a feitiçaria, a adivinhação, sendo agoureiro. Ele também constituiu adivinhos e feiticeiros para trabalharem com ele em Jerusalém. 9. Assassinou elevadíssimo número de pessoas inocentes, enchendo Jerusalém do sangue dessas pessoas que nada lhe haviam feito de mal. 10. Matou o profeta Isaías de forma brutal. Esse servo de Deus havia ministrado a palavra do Senhor ao seu povo por mais de 50 anos. 11. Levou todo o povo a seguir seu exemplo, na prática de todos esses graves pecados, deixando a nação de Judá pior do que os povos que ali haviam antes deles. Amanhã continuaremos com a incrível história do rei Manassés. Por favor, divulgue esta mensagem, compartilhe com as pessoas que você conhece.